Ela falou em francês, achando que a vendedora não ia entender. Achou que estava humilhando uma mulher simples, que não sabia nada do mundo. Mas o que aquela vendedora guardava dentro dela era algo que nenhum dinheiro compra. Quando ela abriu a boca e respondeu, palavra por palavra, sem errar uma vírgula, o ar na loja parou. E aquele momento foi só o começo. Daiane chegou à loja num dia comum de segunda-feira, com uma mochila desgastada no ombro e um sorriso que não pedia licença a ninguém. A loja era uma das mais famosas da cidade. Roupas importadas, perfumes caros, iluminação que deixava tudo parecer dourado. Um lugar onde as pessoas entravam para ser vistas tanto quanto para comprar. E onde os funcionários aprendiam depressa uma regra não escrita. Quanto mais discreta sua presença, melhor. Daiane aprendeu isso no primeiro dia. Só que ela interpretou a regra à sua maneira. Enquanto os outros funcionários se preocupavam em parecer elegantes, ela se preocupava em entender. Entendia o fluxo da loja, quais peças ficavam paradas, quais clientes voltavam, quais voltavam insatisfeitas. Na primeira semana, sem dizer nada a ninguém, reorganizou a seção de acessórios de uma forma quase imperceptível. Só quem conhecia bem o espaço notaria a diferença. Mas as vendas daquela seção subiram. A gerente, Cláudia, não soube explicar porquê. E nem perguntou. Daiane não tinha o tipo de beleza que parava a loja. Era uma mulher de 42 anos, cabelo preso, unhas curtas, sem uma joia sequer no corpo. Ao lado das outras vendedoras, maquiadas, perfumadas, treinadas para seduzir pela aparência, ela parecia quase fora do lugar. Os colegas perceberam isso, e alguns trataram de deixar claro. "Você veio de qual loja antes?" perguntou Rodrigo, o vendedor mais antigo da equipe, no intervalo do terceiro dia. "De fora", ela respondeu simplesmente. Fora como? Interior? Fora do país", disse ela pegando o café. Rodrigo riu sem graça. Achou que era piada. Daiane não se deu ao trabalho de explicar. O que ninguém sabia, e ela não tinha pressa de contar, era que aquela mochila desgastada tinha cruzado aeroportos em 3 continentes, que aquelas mãos sem adornos tinham assinado relatórios lidos por executivos em Paris, que aquele sotaque cuidadosamente neutro escondia anos vividos longe dali. Ela estava naquela loja por uma razão, mas a razão ainda não era hora de revelar. Numa tarde da segunda semana, enquanto dobrava uma pilha de lenços importados, ela parou. Olhou para a vitrine principal. Ficou alguns segundos em silêncio, como se estivesse calculando algo. Então, tirou um caderninho do bolso, pequeno, de capa preta, e anotou alguma coisa. "O que foi?" perguntou Fernanda à colega ao lado. "Nada", disse Daiane. "Só uma observação." Fernanda olhou para a vitrine e não viu nada de errado. Deu de ombros e voltou ao trabalho. A anotação dizia: "Vitrine principal direcionada para tráfego errado. Produto premium invisível para quem entra. Perda estimada de visibilidade, 40%. Ninguém leu. Ninguém perguntou. O caderninho voltou para o bolso. Era assim que Daiane funcionava. Observava antes de falar. Acumulava antes de agir. Tinha aprendido da forma mais dura possível que mostrar competência cedo demais, no lugar errado, para as pessoas erradas, podia custar muito caro. Por isso esperava. E enquanto esperava, atendia clientes com uma atenção que a maioria dos vendedores não tinha mais. Ouvia o que diziam, ouvia o que não diziam. Percebia quando uma mulher entrava procurando aprovação, não roupa. Percebia quando uma mãe estava comprando para a filha e precisava de gentileza, não de argumentos de venda. As clientes que ela atendia voltavam. Cláudia, a gerente, reparou nisso, mas em vez de elogiar, franziu a testa. Havia algo naquela funcionária nova que ela não conseguia encaixar. Não era má funcionária, mas também não se encaixava no padrão da loja.
E gerentes como Cláudia, em lojas como aquela, preferiam padrão a talento. Na tarde de uma quinta-feira, a porta da loja se abriu com aquela leveza específica de quem está acostumado a que portas se abram para elas. Daiane ergueu os olhos, e algo no seu rosto mudou. Por apenas um segundo, imperceptível para qualquer um que não estivesse prestando muita atenção. A mulher havia entrado com passo firme, mas o olhar varava as prateleiras sem parar em nada. Não era o olhar de quem procura uma peça, era o olhar de quem procura uma pessoa. A aliança girava no dedo, 2 voltas, 3, sem que ela percebesse. O segurança na entrada recebeu um olhar tão breve e tão vazio que pareceu apagar o homem do lugar. E a bolsa que carregava, do tipo que custa o suficiente para comprar um carro usado, estava fechada com o fecho torto. Detalhe pequeno, do tipo que escapa quando alguém saiu de casa com a cabeça em outro lugar. Ela não veio comprar nada. Daiane sabia exatamente quem aquela mulher era. E sabia, com a clareza de quem já viu esse tipo de situação antes, que a tarde estava prestes a ficar muito mais complicada. Vera Monteiro não entrava em lugar nenhum. Ela chegava. Havia uma diferença sutil, e quem já tinha trabalhado com gente daquele nível sabia reconhecer. Não era só a roupa, que custava mais do que o salário mensal de qualquer funcionário ali dentro. Não era o perfume, que chegava antes dela. Era a postura. A certeza inabalável de que o espaço ao redor pertencia a ela por direito natural. Tinha 48 anos, cabelo escuro impecavelmente arrumado e um sorriso que funcionava como aviso. Quando Vera sorria, era hora de se preparar. Era esposa de Eduardo Monteiro, dono de um grupo empresarial com negócios em 4 estados. Mas quem a conhecia sabia que o título de esposa era pequeno demais para o que ela de fato era. Vera cogerenciava a imagem da família. Escolhia com quem o marido aparecia em público, decidia quais eventos mereciam presença e quais não. Tinha derrubado parcerias, encerrado contratos e afastado funcionários, tudo com elegância, tudo com um sorriso, nunca levantando a voz. Era mais eficiente assim. Ela caminhou pela loja como quem faz uma inspeção. Tocou em algumas peças sem interesse real. Olhou para as vendedoras com aquele olhar específico, o que avalia e descarta em menos de 3 segundos. Quando os olhos dela pousaram em Daiane, ficaram ali 1 segundo a mais do que o esperado. Cláudia, a gerente, apareceu quase que instantaneamente, como se tivesse sido convocada por algum sinal invisível. Dona Vera, que prazer! O tom era de quem fala com alguém importante de verdade. Posso te ajudar pessoalmente hoje? Não precisa, Cláudia. Vera nem olhou para ela. Continuava observando Daiane. Deixa essa aqui me atender. Daiane se aproximou com calma, sem pressa. Sem aquele sorriso forçado que a maioria das vendedoras colava no rosto quando aparecia cliente de dinheiro. Boa tarde, disse ela. Posso ajudar? Vera não respondeu de imediato. Pegou um lenço da prateleira, examinou, devolveu com descuido. Esse tipo de peça, disse ela devagar, exige olho treinado para indicar. Você tem experiência com moda de alto padrão? Era uma pergunta que não esperava resposta real. Era o começo de um jogo. Daiane conhecia o jogo. Tenho, respondeu sem elaborar. Vera levantou uma sobrancelha. Estava acostumada a respostas mais longas, mais nervosas. O teste escalou devagar, como sempre escalava. Primeiro foram comentários indiretos sobre as peças, comparações com marcas europeias que ela sabia que a maioria das vendedoras não conhecia. Daiane conhecia todas, respondia com precisão, sem arrogância, sem tentar impressionar. Isso incomodou Vera mais do que qualquer erro teria incomodado. Então, ela mudou de estratégia. Começou a falar em francês. Não foi de repente. Foi uma transição calculada. Primeiro uma palavra aqui, outra ali, como se fosse natural.
Depois, frases completas dirigidas a Daiane, em voz alta o suficiente para que as outras vendedoras ouvissem. O tom era de quem ri de uma piada que só ela entende. Disse que a vendedora tinha o olhar de quem nunca tinha saído da cidade. Disse que certas pessoas nascem para servir e nunca vão entender o mundo de quem é servido. Disse que era uma pena que talento de verdade fosse tão raro nesse tipo de trabalho. No meio de uma das frases, virou levemente o rosto para Cláudia. Um olhar rápido, quase imperceptível, que dizia: "Tá vendo?" Cláudia desviou os olhos imediatamente. Vera voltou para Daiane com um pequeno sorriso nos lábios, do tipo que não precisa de dentes para machucar. Rodrigo, do outro lado da loja, fingiu que não estava ouvindo. Fernanda olhou para o chão. Cláudia sorriu, sem graça, sem intervir. Daiane ficou imóvel. Deixou Vera terminar. E então respondeu, em francês. Refinado, preciso, sem hesitar. Não apenas entendeu cada palavra, corrigiu com a naturalidade mais desconcertante do mundo uma expressão que Vera havia usado de forma ligeiramente errada. Explicou qual seria o termo mais adequado e acrescentou, com a mesma calma de quem discute o tempo: "Mas entendo que às vezes a informalidade tem seu charme." O ar na loja parou. Rodrigo ergueu os olhos. Fernanda soltou o ar devagar. Cláudia ficou com a boca entreaberta. Vera não recuou. Não era do tipo que recua, mas algo passou pelo rosto dela. Rápido, quase imperceptível. Não era vergonha, era reconhecimento. Ela havia encontrado alguém que não se encaixava onde estava. E isso, para Vera, não era admirável. Era uma ameaça. Sorriu. O sorriso de sempre. Educado, controlado, vazio. "Interessante", disse ela em português. "Muito interessante." Saiu da loja alguns minutos depois, sem comprar nada. E quando chegou ao carro, pegou o celular. Tinha um número para ligar. E uma decisão tomada. Na manhã seguinte, Cláudia chegou à loja mais cedo do que o costume. Daiane percebeu isso. Percebeu também que a gerente evitava olhar para ela. Respondia com monossílabos. Tinha aquela tensão específica de quem recebeu uma instrução ruim e ainda não decidiu como executar. O dia foi silencioso de um jeito estranho. Os colegas que normalmente trocavam alguma palavra com Daiane no intervalo ficaram mais distantes. Rodrigo passou por ela 2 vezes sem cumprimentar. Fernanda desviou o caminho para não precisar passar pela seção onde ela estava. Daiane não precisou de muito para entender o que estava acontecendo. Vera havia ligado. O que ela não sabia era exatamente o que tinha sido dito. E para quem, além de Cláudia. Mas conhecia esse tipo de movimento. Tinha visto antes. A pessoa com poder liga, planta uma dúvida, sugere um problema que não existe e deixa o ambiente fazer o resto. Ninguém precisa de prova, basta a suspeita. No fim da tarde, Cláudia chamou Daiane no escritório. A sala era pequena, com uma mesa de vidro e 2 cadeiras. Cheirava a café velho. Cláudia ficou de pé, o que já dizia muito. "Daiane, preciso ser franca com você." "Pode ser", disse Daiane sentando. "Recebi alguns comentários sobre o seu atendimento de ontem." Cláudia escolhia as palavras com cuidado, como quem anda num chão que pode rachar. Comentários de uma cliente importante, que achou o seu tom inadequado. Inadequado de que forma? Que você foi desafiadora, que criou um clima ruim. Daiane ficou em silêncio por alguns segundos. "Entendo", disse ela. "E a senhora concorda com essa avaliação?" Cláudia não respondeu de imediato. E essa pausa foi a resposta mais honesta que ela deu durante toda a conversa. "O que eu posso te dizer é que essa cliente tem uma relação muito próxima com pessoas que importam para essa loja. E que situações assim precisam ser evitadas." "Situações como responder em francês?" Cláudia franziu a testa. "Não é isso." "Então o que é?"
A gerente fechou a pasta que tinha na mão, mesmo sem ter aberto. Vou precisar que você assine um registro formal de ocorrência. É protocolo. Daiane olhou para ela por um momento, depois assinou, sem contestar. Dobrou a caneta na mesa com cuidado, levantou e saiu. No dia seguinte, 2 dos clientes que ela havia atendido na semana anterior voltaram à loja e pediram especificamente por ela. Cláudia anotou isso em silêncio e não disse nada. Mas o processo já tinha começado. Daiane sabia. Naquela noite, em vez de ir direto para casa, ela ficou na mesa da cozinha com o caderninho de capa preta aberto na frente. Passou 2 horas organizando tudo o que havia observado nas últimas semanas. O fluxo de caixa que não fechava com o volume de clientes, os contratos de fornecedores com condições abaixo do mercado, a vitrine mal posicionada, os produtos premium encalhados por falta de exposição correta. Não era um desabafo, era um documento. Ela escrevia com a precisão de quem já fez isso antes. Números, estimativas, comparações com padrões do setor. Cada observação tinha uma base. Cada sugestão tinha uma lógica. Quando terminou, leu tudo uma vez. Fez 2 ajustes. Fechou o caderno. Então ficou olhando para ele por um longo tempo. Entregar aquilo era uma aposta. Podia ser ignorado. Podia ser usado contra ela. Podia não chegar nas mãos certas. E se chegasse nas mãos certas na hora errada, podia acelerar exatamente o que ela estava tentando evitar. Mas não entregar também era uma escolha. E essa escolha tinha um custo que ela não estava disposta a pagar. Na manhã seguinte, Daiane chegou à loja com o documento dentro de um envelope simples, sem nome na frente. Pediu à recepcionista que entregasse pessoalmente ao senhor Eduardo Monteiro, não à assistente, não à secretaria, a ele. A recepcionista olhou para o envelope, depois para Daiane. Ele não vem aqui com frequência. Eu sei, disse Daiane, mas quando vier, entrega. Voltou para o seu posto, arrumou a sessão, atendeu 3 clientes, sorriu quando precisava sorrir e esperou. 2 dias depois, quando chegou ao trabalho, havia uma carta sobre a mesa de Cláudia. Daiane não leu, mas viu o logotipo no canto. Era do Grupo Monteiro. Cláudia a chamou no escritório às 10 da manhã, com uma expressão que Daiane ainda não tinha visto nela. Não era raiva, era desconforto. Sua situação aqui, disse a gerente, escolhendo cada palavra, pode estar mudando em breve. Daiane não perguntou para qual direção, mas o coração bateu diferente. Daiane saiu do escritório sem saber o que aquela frase significava. Sua situação aqui pode estar mudando em breve. Podia ser demissão, podia ser outra coisa. Cláudia não tinha dado mais nada, nem tom, nem direção, nem prazo. E essa ambiguidade, Daiane sabia, era às vezes pior do que uma resposta ruim, porque a cabeça preenche o silêncio com o pior cenário possível. Ela voltou ao salão. Arrumou a seção de lenços que já estava arrumada. Dobrou o que já estava dobrado. Precisava de algo para fazer com as mãos, enquanto o pensamento organizava. Naquela tarde, Vera apareceu de novo. Não era horário de compras. Não trouxe acompanhante. Entrou, caminhou devagar pela loja, cumprimentou Cláudia com 2 beijinhos demorados, o tipo de cumprimento que é uma demonstração de poder, não de afeto. Depois deixou os olhos passearem pelo salão até encontrar Daiane. Quando encontrou, sorriu. Era o sorriso de quem já ganhou. Daiane não desviou o olhar. Não sorriu de volta. Continuou o que estava fazendo com a mesma calma de sempre. Mas por dentro, alguma coisa apertou. Vera ficou uns 20 minutos. Não comprou nada. Conversou com Cláudia em voz baixa perto do balcão. Antes de sair, passou pela seção onde Daiane estava e disse sem parar, quase como se estivesse falando sozinha: tem gente que confunde competência com atrevimento. É uma pena. Saiu sem esperar resposta. Rodrigo estava do outro lado da prateleira e ouviu tudo. Não disse nada.
mas deu um passo para trás, como se quisesse deixar claro que não tinha nada a ver com aquilo. Daiane respirou fundo, guardou a dobra que tinha na mão e foi ao banheiro. Ficou 2 minutos em frente ao espelho. Não chorou. Não era isso. Era só o tipo de pausa que o corpo pede quando a pressão acumula. Voltou ao salão. Na manhã do dia seguinte, chegou ao trabalho e encontrou sua gaveta revirada. Nada tinha sumido, pelo menos nada que ela pudesse provar. Mas a organização era diferente. Alguém tinha mexido. O caderninho de capa preta não estava lá. Ela nunca o tinha deixado na gaveta. Mas percebeu que quem mexeu esperava encontrá-lo. Às 11 da manhã, Cláudia a chamou de novo. Dessa vez havia outra pessoa na sala, uma mulher de RH que Daiane nunca tinha visto, com uma pasta fina sobre a mesa e uma caneta na mão. Daiane, vamos precisar formalizar algumas coisas. A mulher de RH abriu a pasta, mas antes do contrato de demissão, havia outro documento, uma ocorrência interna. Relatava que uma peça de valor significativo havia desaparecido do estoque naquela semana e que, segundo relato de funcionários, Daiane havia sido vista próxima à área restrita fora do horário habitual. Daiane leu devagar, linha por linha. Isso não aconteceu, disse ela com calma. É um processo de apuração. Respondeu a mulher do RH no tom neutro de quem não quer saber a verdade, só seguir o protocolo. Enquanto durar, vamos precisar que você assine um termo de ciência e que fique restrita às áreas comuns da loja, sem acesso à seção premium até a apuração ser concluída. Daiane olhou para Cláudia. A gerente não sustentou o olhar. Daiane leu devagar, sem pressa do começo ao fim. Era uma carta de desligamento. Data, aquela semana. Justificativa, inadequação ao perfil da função e relatos de conduta incompatível com os valores da empresa. Ela leu uma segunda vez, depois colocou o papel sobre a mesa. E posso levar uma cópia? Claro, disse a mulher do RH, com aquele tom neutro de quem executa decisões que não tomou. Daiane pegou a cópia, dobrou com cuidado, colocou na bolsa. Agradeceu, o que claramente desconcertou as duas do outro lado da mesa, e saiu. No salão, Fernanda a olhou com aquela expressão de quem sabe e não sabe ao mesmo tempo. Rodrigo estudou o teto. 2 clientes que tinham chegado pouco antes esperavam atendimento. Daiane foi até eles. Atendeu os 2. Com atenção, com cuidado, com o mesmo tempo de sempre. Uma das clientes comprou 3 peças. A outra saiu com o nome de Daiane anotado no celular, dizendo que ia voltar. Cláudia observou tudo isso da porta do escritório sem dizer nada. No fim do turno, Daiane organizou a sessão pela última vez. Dobrou as peças que estavam levemente tortas. Reposicionou 2 produtos que tinham saído do lugar. Pequenos gestos que ninguém havia pedido e que ninguém perceberia. Depois tirou o crachá devagar, passou o dedo pela beira do metal e o deixou sobre o balcão com cuidado. Foi pegar a mochila. Foi nesse momento que a recepcionista se aproximou com uma expressão levemente diferente do normal. Não era urgência, mas era algo. Tenho uma ligação para você, fez uma pausa, do senhor Eduardo. Daiane ficou imóvel por um segundo. Pode transferir, disse ela, com a voz firme. Caminhou até o telefone fixo do canto da loja. O mesmo canto onde 3 semanas antes tinha feito a primeira anotação no caderninho. Pegou o fone. Daiane, disse a voz do outro lado. Direta, sem introdução desnecessária. Recebi seu documento. Li com atenção. Tenho algumas perguntas. Ela esperou. Você pode me encontrar amanhã cedo? Não aqui na loja. Posso, respondeu ela. 7h30. Eu mando o endereço. A ligação terminou. Curta, sem rodeios, sem promessa de nada. Daiane devolveu o fone devagar. Ficou um momento com a mão ainda sobre ele. Do outro lado da loja, Cláudia tinha visto a ligação.
Não tinha ouvido, mas tinha visto a postura de Daiane durante a chamada, a coluna ereta, o queixo levemente erguido, a calma que não era indiferença. E pela primeira vez desde o início de tudo aquilo, a gerente não soube bem o que pensar. O endereço que Eduardo mandou era de uma cafeteria pequena, discreta, a 3 quarteirões do centro. Não era o tipo de lugar que alguém do nível dele escolheria para uma reunião de negócios. Sem sala de reunião, sem assistente, sem mesa reservada com cartão. Uma mesa no fundo, 2 cafés e ele, de camisa simples, sem gravata, com a mesma pasta fina que Daiane havia visto descrita em fotos de arquivos antigos da empresa. Ele levantou quando ela entrou. Apertou a mão com firmeza. Obrigado por vir. Daiane sentou. Não disse que não tinha escolha. Não era bem verdade. E ele provavelmente sabia disso. Eduardo tinha 53 anos, cabelo grisalho nas laterais e aquele olhar específico de quem construiu tudo que tem sem herdar nada. Não era o tipo de homem que impressionava à primeira vista. Era o tipo que você subestimava uma vez, e só uma. Ele abriu a pasta. O documento de Daiane estava ali, com anotações nas margens feitas a lápis. Tinha lido com atenção. Isso já dizia algo. Vou ser direto, disse ele. Esse documento descreve problemas que minha equipe interna não identificou em 2 anos. Quero entender como você enxergou isso em 3 semanas vendendo lenços. Não era elogio, era pergunta. Porque eu não estava olhando para os lenços, respondeu Daiane. Eduardo ficou em silêncio. Esperou mais. Trabalhei por 8 anos em consultoria para marcas de luxo na Europa. Ela falou sem pressa, sem tentar impressionar. Aprendi a ler operações pelo que não funciona. Fluxo de cliente, posicionamento de produto, margem real contra margem aparente. O que está no documento é o que qualquer analista experiente veria em 2 semanas de observação direta. Por que você estava observando? Você foi contratada para vender. Fui, mas observar não me impedia de vender. E o que eu via me incomodava demais para ignorar. Eduardo olhou para ela por um momento. Depois olhou para o documento. Tem uma parte aqui, apontou para uma página, sobre os contratos de fornecimento. Você diz que as condições estão abaixo do mercado europeu em cerca de 18%. Como chegou nesse número sem acesso aos contratos? Estimativa baseada nos preços de tabela dos fornecedores que identifiquei pelas etiquetas internas. Posso estar errada em 2 ou 3 pontos percentuais, mas a direção está certa. Ele fez uma anotação a lápis. Por que não mandou isso direto para mim desde o início? Por que esperar 3 semanas? Daiane considerou a pergunta com cuidado antes de responder. Porque dados sem contexto é ruído. Precisava de tempo suficiente para que os números fizessem sentido sozinhos. E por quê? Ela pausou um segundo. Não sabia se o senhor era o tipo de pessoa que ouve ou o tipo que descarta. Eduardo ergueu os olhos do papel. E agora sabe? Ainda não tenho certeza. Ele quase sorriu. Quase. Você sabe que minha esposa pediu sua demissão. Não era pergunta. Sei, disse Daiane, e mesmo assim mandou o documento. Exatamente por isso. Eduardo ficou em silêncio por um momento a mais. Olhou para a página dos contratos de fornecimento. Daiane não disse nada. Mas ambos sabiam que se alguém cruzasse aqueles números com os nomes por trás dos fornecedores, um nome conhecido apareceria em pelo menos 2 deles. Eduardo fechou a pasta. Cruzou os braços sobre a mesa e olhou para ela com uma atenção diferente. Não a atenção de quem avalia um currículo, mas de quem tenta entender o que está vendo de verdade. O que você quer? Perguntou ele direto. Quero trabalhar num problema que vale a pena resolver. Ela não hesitou. A expansão europeia dessa empresa tem falhas estruturais que vão custar caro nos próximos 2 anos se não forem corrigidas agora. Eu conheço esse mercado. Tenho contatos que levam décadas para construir.
E como o senhor pode ver, sei identificar o que está errado antes que vire prejuízo. Você está me oferecendo seus serviços. Estou dizendo o que posso fazer. O que o senhor vai fazer com isso é decisão sua. Silêncio. Eduardo olhou para a janela por alguns segundos. Depois, voltou para ela. Tem um evento corporativo daqui a 10 dias. Investidores, parceiros, alguns clientes internacionais. Minha esposa vai estar lá. Uma pausa calculada. Eu também quero que você esteja. Daiane esperou. Não estou prometendo nada, continuou ele. Vou analisar o documento com minha equipe financeira essa semana. Se os números se sustentarem, conversamos de novo antes do evento. Se não se sustentarem, foi uma boa conversa e eu pago o café. Era justo. Era também uma forma elegante de dizer, ainda não decidi. Daiane assentiu. Tudo bem. Levantou, pegou a bolsa. Eduardo também levantou. Uma última coisa, disse ele antes que ela fosse. Ah, como você sabia que eu ia ler? Ela pensou por um instante. Não sabia. Apostei que o senhor era curioso o suficiente para pelo menos abrir. Saiu da cafeteria na luz da manhã com o mesmo passo de sempre. Mas alguma coisa tinha mudado. Não era alívio. Ainda não. Era algo mais parecido com a sensação de ter colocado todas as cartas na mesa e ainda não saber o que a mão do outro lado guardava. O evento era num salão de hotel de 4 andares, com lustres que custavam mais do que carros e um serviço de garçons que se movia sem fazer barulho. Daiane chegou pontual, com um vestido simples, escuro, sem adornos. Não era o tipo de roupa que chama a atenção. Era o tipo que não atrapalha. Ela reconheceu alguns rostos, investidores que tinha cruzado anos atrás em contextos muito diferentes, parceiros europeus cujos nomes apareciam em relatórios que ela mesma havia analisado. Ninguém a reconheceu. Ela contou com isso. Eduardo a cumprimentou brevemente na entrada com a mesma objetividade da cafeteria. Disse apenas que os números tinham se sustentado. Não disse mais nada. Indicou uma mesa perto do centro do salão e seguiu em frente. Era o suficiente. Vera chegou 20 minutos depois. Entrou com a segurança de quem conhece cada centímetro daquele tipo de espaço. Vestido longo, joias discretas, mas caras, o sorriso calibrado para a ocasião. Cumprimentou investidores pelo primeiro nome, abraçou parceiros com a familiaridade de quem cultiva relações com cuidado e intenção. Quando viu Daiane sentada naquela mesa, parou por fração de segundo. Depois continuou sorrindo. Mas o sorriso ficou 1 milímetro mais tenso. Ela se aproximou de Eduardo e falou algo baixo no ouvido dele. Ele ouviu, assentiu levemente e não respondeu. Vera esperou mais. Ele já havia virado para cumprimentar outra pessoa. O jantar foi servido. As conversas fluíam. Daiane observava, ouvia, participava quando alguém se dirigia a ela. E 2 vezes, parceiros europeus na mesa ao lado puxaram conversa em francês. Ela respondeu naturalmente, com o vocabulário técnico de quem conhece o setor de dentro. Um deles anotou algo no celular depois da conversa. Vera estava 3 mesas à frente e viu tudo. Quando o jantar terminou e o salão passou para a parte de discursos, ela tomou a palavra primeiro. Era o roteiro habitual. Agradecimentos, visão de futuro, referências ao posicionamento internacional da empresa. Falou com fluência, com elegância, com aquele francês que ela usava como troféu em momentos assim. O público aplaudiu. Era o tipo de aplauso educado de quem está bem alimentado e satisfeito. Então Eduardo se levantou. Antes de encerrar, disse ele, com aquela voz calma que não precisava de volume para preencher um salão. Gostaria de compartilhar algo com vocês. Vera, ainda de pé perto do microfone, ajustou o sorriso. Nos últimos meses, identificamos falhas significativas na nossa estratégia de expansão europeia. Falhas que custaram oportunidades reais e que precisam ser corrigidas com urgência. Fez uma pausa. Vocês receberam um resumo na mesa. Peço que acompanhem.
Outra pausa. O que me surpreendeu não foi identificar os problemas. Foi descobrir que eles já tinham sido mapeados com precisão e profundidade por alguém que estava trabalhando na nossa loja há menos de um mês. O salão ficou quieto, do tipo de quieto que precede algo. Daiane, pode vir aqui? Ela se levantou. Caminhou até o centro do salão com o mesmo passo de sempre, sem pressa, sem hesitação, sem o peso de quem precisa provar algo. Vera não se moveu, mas os nós dos dedos dela, apoiados na mesa mais próxima, ficaram brancos por um instante. Daiane ficou de pé ao lado de Eduardo. Ele deu um passo para o lado, não para trás, mas para o lado, como quem divide o espaço, não o cede. Ela abriu a pasta que tinha trazido. Vou ser breve, disse, em português claro, direto. Há 3 problemas centrais na expansão europeia que, se não forem corrigidos nos próximos 6 meses, vão representar perda de mercado em 2 regiões estratégicas. E foi, sem introdução longa, sem rodeios, dados, comparações, projeções. Cada ponto sustentado por números que qualquer pessoa na sala, com experiência financeira, conseguia verificar. Ela falou em português. Depois repetiu os pontos centrais em francês para os parceiros internacionais, sem anunciar que ia fazer isso. Apenas fez. Um dos investidores europeus se inclinou para a frente na cadeira. Vera tentou uma vez. Levantou a mão educadamente e disse: com todo o respeito, esses dados foram compilados por alguém sem acesso formal aos contratos da empresa. A margem de erro pode ser significativa. Daiane virou para ela com a mesma calma de quando havia respondido em francês na loja. A margem estimada está na página 3 do documento que todos receberam agora. Fez uma pausa breve. Mas se houver interesse em comparar com os contratos formais, ficaria feliz em fazer isso agora. Silêncio. Vera não recuou completamente. Tentou uma segunda vez, diferente, mais social, como quem apela para a plateia. A questão não é só técnica, é de representação. Como alguém sem vínculo executivo com a empresa pode falar por ela diante de investidores internacionais? Daiane deixou a pergunta pousar. Depois respondeu devagar. É exatamente por isso que os problemas passaram despercebidos por 2 anos. Quem tinha vínculo executivo não estava olhando para os números, estava olhando para o palco. O investidor europeu, que havia notado algo no celular durante o jantar, se inclinou levemente para o lado e disse algo baixo para o colega ao lado. Os 2 assentiram. Vera abaixou a mão devagar. Ficou olhando para a mesa à sua frente. Daiane fechou a pasta. É isso, disse ela simplesmente. O aplauso que veio não era o aplauso educado de quem está satisfeito após o jantar. Era diferente. Era o tipo de aplauso que acontece quando uma sala inteira entende, ao mesmo tempo, que algo acabou de mudar. Depois do evento, o salão foi esvaziando devagar. Daiane ficou perto da janela com um copo d'água na mão, enquanto alguns convidados se despediam. 2 dos parceiros europeus vieram até ela, não por protocolo, mas com aquela curiosidade genuína de quem quer entender com quem está falando. Conversaram por quase meia hora. Um deles mencionou uma conferência em Lisboa em março. Disse que seria interessante ter ela lá. Ela anotou o contato. Vera saiu antes do fim, sem se despedir de Daiane, sem criar cena. Saiu com o mesmo passo elegante de sempre, o rosto composto, o sorriso no lugar. Só quem conhecia bem aquele sorriso saberia que ele estava vazio de um jeito diferente naquela noite. Nos dias que se seguiram, as coisas mudaram de forma silenciosa, que é como as coisas importantes geralmente mudam. Eduardo formalizou uma proposta para Daiane na semana seguinte. Não era o cargo que ela havia pedido, porque ela não havia pedido nenhum. Era o cargo que fazia sentido. Diretora de expansão europeia, com autonomia real para mapear, negociar e corrigir o que estava errado. Salário compatível.
prazo de 90 dias para apresentar um plano estruturado. Ela leu o contrato com atenção. Fez 2 perguntas sobre autonomia operacional. Recebeu as respostas. Assinou. Cláudia soube pelo e-mail corporativo, como todos os outros funcionários da loja. Ficou olhando para a tela por um longo tempo. Depois fechou o computador e foi atender uma cliente. Rodrigo, que tinha fingido não ouvir tantas coisas ao longo daquelas semanas, mandou uma mensagem curta para Daiane. Merecia. Boa sorte. Ela respondeu com um obrigada simples e guardou o celular. Vera, por sua vez, continuou existindo da mesma forma que sempre existiu, com o sobrenome, com o estilo de vida, com os eventos e os cumprimentos e o sorriso calibrado. Mas algo havia se deslocado de forma permanente. Os investidores que antes a procuravam para conversar sobre os negócios do marido passaram a procurar Eduardo diretamente. Os parceiros europeus respondiam aos e-mails dela com cordialidade e às de Daiane com urgência. Não houve confronto público, não houve declaração. Não houve punição com nome e sobrenome. Houve algo mais duradouro. Ela deixou de ser necessária. E para alguém cuja identidade inteira era construída sobre ser indispensável, esse era o tipo de perda que nenhuma joia, nenhum evento e nenhum sorriso conseguia esconder para sempre. Daiane começou o novo cargo numa segunda-feira, com a mesma mochila desgastada no ombro. A sala era diferente, maior, com vista para a rua, uma mesa de verdade e uma cadeira que não balançava. Mas ela chegou no mesmo horário de sempre. Fez café. Abriu o caderninho de capa preta, um novo porque o anterior estava cheio, e começou a escrever. Não era vitória o que ela sentia, era algo mais tranquilo do que isso. Era o tipo de sensação que vem quando uma coisa longa e difícil finalmente chega onde deveria chegar. Não alívio, não euforia, apenas a clareza de estar no lugar certo fazendo a coisa certa. Na primeira reunião com a equipe europeia, um dos analistas perguntou de onde ela tinha vindo. Não com má intenção, com curiosidade genuína, porque o perfil dela não se encaixava em nenhuma das caixas que eles esperavam. Daiane pensou por um segundo antes de responder. Vim de um lugar onde aprendi que competência não precisa de permissão para existir, só precisa de paciência. Ninguém riu, ninguém achou estranho. 2 dos analistas anotaram a frase. A reunião seguiu. Semanas depois, durante uma ligação com um parceiro em Paris, o mesmo que havia sido mencionado como possível ameaça à empresa meses antes, Daiane negociou um acordo que nenhum dos consultores contratados havia conseguido fechar em 2 anos. Não porque usou truques, não porque forçou, mas porque conhecia o mercado, falava a língua e entendia o que o outro lado precisava ouvir. Eduardo recebeu o relatório da negociação numa tarde de quinta-feira. Leu. Fez uma anotação curta na margem, a lápis, como era seu costume. A anotação dizia apenas, como esperado. Daiane nunca soube disso. Não precisava. O que ela sabia, e o que o tempo havia confirmado de forma silenciosa e irrevogável, era que classe não é sobre o idioma que você fala. Não é sobre o sobrenome que você carrega, a roupa que você usa ou o salão em que você é recebida com reverência. Classe é sobre o que você faz quando ninguém está olhando. E sobre o que você continua sendo quando todo mundo está. Daiane fechou a reunião, voltou para a mesa, abriu o caderninho de capa preta. Escreveu, Paris, reunião 0800. Fechou o caderno. O clique pequeno do fecho de metal ecoou na sala silenciosa. E ela foi embora, com a mesma mochila desgastada no ombro, com o mesmo passo de sempre. Como se o mundo inteiro ainda não soubesse quem ela era. E como se isso, no fundo, nunca tivesse importado muito. No fim, não foi sobre francês.
Foi sobre julgamento errado. Ela achou que estava acima, estava desatenta. Quem fala alto nem sempre é quem sabe mais, e quem trabalha quieto quase sempre está vendo além. Agora eu quero saber, você já foi subestimado e depois virou o jogo? Se gostou da história, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você faria no lugar dela.